juntos. Espírito Santo, Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Vai onde eu não posso ir. Cuide das coisas Cuide das coisas e das pessoas e das pessoas que eu não posso cuidar. que eu não posso cuidar. Espírito Santo, Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Vai onde eu não posso ir. Cuide das coisas Cuide das coisas, e das pessoas que eu não posso cuidar. das pessoas que eu não posso cuidar. Meus irmãos, o Senhor me deu essa oração numa madrugada de grande sofrimento. Podemos permanecer de pé ainda? Por um instante. O Senhor me deu essa oração numa madrugada de grande sofrimento, num momento de batalha espiritual tremendo, aonde eu nunca imaginei que eu ia sentir uma coisa chamada ódio. Não era raiva, era ódio. Eu nunca imaginei que eu ia ter vontade um dia de matar alguém e veio no meu coração. Isso faz muito tempo? Não, não faz muito tempo. Eu já era pregador da palavra de Deus. Eu já estava na caminhada. Isso fazem mais ou menos 7, 8 anos. Pregando a palavra de Deus, rezando e, modéstias à parte, com vida de oração em dias. Não era vida de oração meia boca, não, vida de oração em dias, rezando ali todo dia. Eu fiz a experiência de Jó. Eu perdi literalmente tudo. Tudo. Perdi tudo que eu tinha. E como se não bastasse, calúnia, mentiras, difamações, eu fiquei com muito ódio de uma pessoa. Eu me lembro que eu cheguei até o padre, o meu diretor espiritual, e falei, eu não vou mais pregar. A partir de agora não dá, eu sou um contra-testemunho, eu não consigo, eu sou um hipócrita, eu vou lá para frente, falo para os outros, mas eu não mudo. Olha o que eu estou sentindo. E graças a Deus por aquele padre, que é meu pai, que é meu amigo, que é meu irmão, que é meu avô, é meu tio, ele é tudo. E ele colocou a mão nos meus ombros e disse, você vai continuar pregando, porque isso vai passar. E porque Deus sabe do que você está vivendo. E eu saí dali tão perturbado, e de madrugada acordei, e chorando muito, dobrei o meu joelho no chão e rezando, e de repente me veio essa oração. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Eu não tinha mais o que fazer. Humanamente não tinha o que fazer. A pessoa estava me difamando, me caluniando constantemente. Eu perdi todos os meus amigos, quer dizer, não perdi, porque não era. Amigo de verdade a gente não perde, né? Amigo a gente não perde. Essa pessoa teve a capacidade de ligar para vários lugares do Brasil, de pessoas que me conheciam e falando coisas horríveis de mim. Eu não tinha o que fazer. E quando eu vi, eu disse, Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. De repente eu disse, Espírito Santo, vai onde eu não posso ir. Vai na casa dela, fala com ela, Espírito Santo. E de repente eu falei, Espírito Santo, cuide das coisas, cuide das situações que eu não posso cuidar, cuide daquilo que eu perdi o controle. E eu fui fazendo esse clamor ao Espírito. E de repente uma voz me disse, anota. E eu anotei essa oração. Tão simples. E tenho propagado ela em tantos lugares por esse país que eu tenho ido. Eu não sei se você já passou por isso. Se você está passando por isso. Ou se você vai passar por isso que eu passei. Mas eu rogo a Deus que passe. Porque é muito bom quando você perde tudo. E você começa a perceber que de fato a única coisa, tudo que existe é Deus. Que Deus é tudo. Por isso, coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Lembre-se de situações, de pessoas, de acontecimentos que você não tem controle.
Tem mesmo situações de pecado que você está vivendo, que você não queria estar vivendo, mas que você está vivendo. E se de fato você se encontra sem força, vai pedindo ao Espírito Santo, vai dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aquele padre amigo meu diretor espiritual, ele não é da renovação carismática, mas ele me disse: Edson, você fala tanto do Espírito Santo, então fique repetindo o tempo inteiro: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Olha que coisa linda. Ele não é da renovação carismática, mas ele sabia, ele sabe o que é o Espírito Santo. Gente, eu comecei e hoje eu vivo essa experiência constantemente. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vá lembrando das situações, de pessoas que precisam de um grande milagre na vida delas, e vai dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, visita Espírito Santo, socorre Espírito Santo. Faz a tua oração, meu irmão, faz o teu jeito. Eu só dei um pontapé, você faz a sua oração. Vai dizendo: o Espírito Santo realiza maravilhas, realiza a tua obra, manifesta prodígios, milagres, sinais. Realiza a tua obra, Espírito Santo, realiza, Espírito de Deus. Vem Espírito Santo sobre o meu trabalho. Manifesta-te, Espírito Santo de Deus. Manifesta-te, Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Manifesta-te, Espírito Santo. Todo ser. Vem Espírito Santo no meu trabalho. Vem Espírito Santo sobre todas as situações da minha vida. E vamos rezar de voz alta: Espírito Santo, Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Vai onde eu não posso ir. Cuide das coisas Cuide das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. e das pessoas que eu não posso cuidar. Amém. Amém. Sentando. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías, capítulo 10, versículo 24. Isaías, capítulo 10, versículo 24. 24 em diante. Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Cuide das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. Por nada. Muito bem, Isaías 10, 24. Bom, vocês vão me ver durante este ensino constantemente recorrer ao celular. Eu gosto de falar, porque um dia desse eu estava pregando num grupo de oração em Curitiba. Um dia desse faz muito tempo, né? Não é necessariamente um dia desse. E aí, eu estava usando o catecismo da igreja, eu tinha esquecido o meu catecismo, eu estava usando ele no celular. E muitas vezes o esquema da pregação está aqui no celular, eu acabo recorrendo. E aí, depois da pregação, eu fui embora e o coordenador me ligou, um amigo meu, coordenador do grupo, ele disse assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu depois da sua pregação? Uma senhora que estava no grupo me chamou e falou: olha, aquele rapaz que pregou, ele fala muito bem, nossa, foi uma pregação bonita, eu mesma fui tocada, mas fala para ele que ele não atenda o celular durante a pregação, porque é feio. Aí agora eu estou tomando cuidado de falar: olha, eu não estou atendendo ligação, não estou respondendo mensagem, recorrendo aos recursos, à modernidade, né? Deus deu
inteligência para o ser humano criar uns negócios tão bons, né? A gente tem que usar, né? E tudo usado de boa forma é bom, né? 10, Isaías 10, 24. Amém? Repetindo mais uma vez, a minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Alguma palavra vai diferente, mas é a mesma palavra de Deus. Por isso assim diz o Senhor Yahvé dos exércitos: povo meu que habitas em Sião, não tenhas medo da Síria, ela te fere com a sua vara, ela levanta contra ti o seu bastão no caminho do Egito. Só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim, minha ira causará a sua destruição. E Yahvé dos exércitos brandirá o açoite contra ela, como fez ao ferir Madiã, junto à rocha do Horebe. Sua vara se erguerá contra o mar, como a ergueu no caminho do Egito. Naquele dia, a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído. Palavra do Senhor. Eu poderia me deter em diversos aspectos dessa palavra. Não é a ocasião para isso. Portanto, eu vou me deter no versículo 27, tá? Existe todo um contexto dessa palavra, mas eu a trago aqui para falar de determinado assunto, que é a questão da experiência do batismo no Espírito, da unção do Espírito. Nós vamos falar sobre a graça de estado. Então, por isso que eu não vou me deter na palavra, enfim, nas suas origens e tal. Vamos nos deter no versículo 27. Amém? Naquele dia, a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço. E o jugo será destruído. O que tem depois? Quer dizer, na Bíblia da Ave Maria não é destruído. Desaparecerá. O que tem depois de desaparecerá? 3 pontinhos, reticências. Significa que tem alguma coisa a mais aí, não é? E que foi omitido. Então, estudando um pouco essa palavra, eu fiquei muito curioso. O pregador tem que ser curioso, né? Eu estou fazendo o meu diário espiritual, a minha leste divina, e me incomodou os 3 pontinhos, as reticências. E eu sou professor, mania de professor, né? Falei, não, tem alguma explicação. Tem alguma explicação. Aí eu comecei a cavucar. Bom, a Bíblia da Ave Maria está dizendo desaparecerá, o jugo, né? Então, a carga será removida dos teus ombros, o jugo de sobre teu pescoço, e o jugo será, aí está dizendo desaparecerá. Na Bíblia de Jerusalém está escrito será destruído. Só que tem reticências. Aí eu fui atrás, eu falei, eu sou teimoso, eu vou lá. Eu fui procurando, pesquisa em um lugar, pesquisa aqui, pesquisa acolá. Na tradução dos originais, o que tem? O jugo será destruído por causa da unção. Mas não é destruído. A palavra do original está dizendo, o jugo será despedaçado por causa da unção. Falei, meu Deus do céu. Eu descobri isso numa tradução da Bíblia que eu tenho em espanhol, né, porque fui obrigado a fazer um curso, e eu falei assim, bom, eu não tenho tempo de ficar lendo, de ficar fazendo tantas pesquisas, e para treinar o espanhol, eu falei, bom, eu leio a Bíblia todo dia, eu prego todo final de semana, eu vou comprar uma Bíblia em espanhol. E lá nessa tradução que eu fui encontrar, o jugo será despedaçado por causa da unção. Aí eu falei assim, bom, então tá, e vamos atrás da unção, né? E aí encontrei vários estudiosos se referindo à unção como a gordura, né? A unção conhecida como gordura. Outros estudiosos que vão tratar a unção,
como é que cuida de ovelha, né? Os pastores de ovelha que ungiam as ovelhas com uma gordura para livrar o pelo delas de bichos, de piolho, né, enfim, de carrapato e tal. Então o bicho não ficava na lã, ele escorregava por causa da gordura, tá entendendo? Então a ovelha era untada, era ungida, era unção. Então a unção, ela é tida como essa. Então quando Isaías ele vai dizer aqui, a carga será removida dos teus ombros, o jugo sobre o teu pescoço, o que é que tem na Bíblia da Ave Maria? Será? Desaparecerá. E aí a palavra desaparecerá não é boa, porque dá uma impressão que quando unge, acontece uma mágica. Pruft! O jugo caiu, sumiu o jugo, caiu não, sumiu o jugo. Desaparecerá não é uma boa tradução. Dá uma impressão que houve uma mágica, né? Então o jugo sumiu, não. O jugo não some assim. O jugo não desaparece assim. Aí a Bíblia de Jerusalém diz que o jugo será destruído. Mas como que será destruído? Né? De que forma? Uma bomba? Mas se pôr uma bomba, vai explodir junto o pescoço do camarada, né? Você sabe o que é o jugo, né? A cangalha, né? Mas como é que destrói? É uma bomba, é uma faca usada, mas pode atingir o pescoço da pessoa. É aquela história, ela pega a criança, joga água suja e joga a criança junto, fora da bacia. Não, e aí, por isso que a tradução do original, ela vai dizer que o jugo será despedaçado. Né? E aí que está. Pense numa coisa despedaçada. Não tem mais como juntar, não. Despedaçou. Né? O vento levou um pedaço para cá, o menino passou brincando, chutou um pedaço. Nunca mais vai se achar. Então, o jugo será despedaçado por causa da unção. Meus irmãos, o Senhor nos confere a sua unção. O Senhor nos confere a sua unção através do nosso batismo, através do crisma, dos sacramentos, do matrimônio, da ordem, enfim. O Senhor nos confere a unção do seu Espírito. Nós, Inovação Carismática, o Senhor nos confere a unção do seu Espírito nesses momentos de oração, nesses momentos de graça, nesses nossos retiros, nesses nossos eventos. Eu contava para vocês, eu louvo muito a Deus, né, pelo dia 21 de setembro de 1991, porque naquele dia eu não estava naquele retiro com boas intenções. Eu fui para aquele retiro atrás de uma morena linda chamada Eliana. Eu gosto de falar para as mães, eu gosto de pregar retiro para jovem e gosto de falar para as famílias, porque eu gosto de ser muito sincero, não fui para a igreja por causa de Jesus. Fui atrás de uma menina chamada Eliana. Foi a isca que Nosso Senhor usou para me levar para Ele. E naquele dia, eu recebi a graça de Deus de uma forma tão grandiosa que eu disse, eu vou salvar o mundo, eu não vou me acomodar nunca mais. E me lembro que eu saí daquele retiro, me tranquei no meu quarto, gente, eu não sabia rezar Pai Nosso, eu não sabia rezar uma Ave Maria, uma Salve Rainha, e o pregador do retiro me deu um catecismo, sabe o que os mais velhos vão saber, né? Antigamente tinha aquele catecismozinho pequeno, né? E aí ele me deu um catecismozinho. Entrei no meu quarto, cheguei em casa às 6 horas da tarde, me tranquei no quarto, não sei até que hora, Emília, não sei, tarde da noite, e com aquele catecismo, decorando uma por uma das orações. Decorei Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, os mistérios do texto, aprendi a rezar o texto sozinho, porque lá tinha o desenho do texto, e eu vendo, é assim que reza, é dessa forma, coisa e tal, coisa, e fui vendo. No dia seguinte, ganhei uma apostila que eu tenho até hoje, explicando como ler a Bíblia. O número grande é o capítulo, o número pequeno é o versículo. Quando você, para dividir, capítulo 10, versículo 25. Ah, mas se vai até o 30, capítulo 10, 25, traço 30. Se é o versículo 25 e 26, capítulo 10, 25S. Se é capítulo 10, versículo 25...
26 e 27, capítulo 10, 10,25 SS. Coisa que não se ensina mais hoje em dia na renovação carismática. Não se ensina mais isso na renovação carismática, manusear a Bíblia. E o triste é que nós temos pregadores, não é o caso daqui, que ninguém se ofenda. Em Curitiba está lotado de gente assim, que não sabe manusear a Bíblia. E eu fico irritadíssimo quando o pregador diz, é a página 18. Não tem que falar página. E eu de bronca, comprei uma Bíblia da Ave Maria grande, de estudo, porque o número não bate. Aí depois de mais bronca, aí eu vi que muita gente comprou essa Bíblia em Curitiba. Eu falei, bom, vou começar a usar só Jerusalém agora de pirraça. Porque aí me chamam de ignorante quando eu falo a verdade. O pregador é ignorante, nem fala o número da página. Então, para evitar contenda na hora da pregação, a minha Bíblia é Jerusalém, minha página não bate com a sua. Resolvi o problema. Então, eu me tranquei no meu quarto, no dia seguinte decorei. Cheguei no grupo de oração no sábado, todo exibido, sei tudo. Salve rainha, terço, e eu ia dizendo. E aprendi tudo. Cara, é a vaidade própria de quem está começando, né? No contexto vale, né? No contexto vale, mas aprendi. Isso significa o quê? O esforço. Esforço. Então, a unção de Deus, o jugo será despedaçado por causa da unção. Onde existe unção, existe determinação. Se há um batismo no Espírito verdadeiro, existe determinação verdadeira. Existe determinação, existe graça, existe bênção verdadeira. E aí, meus irmãos, o nosso coordenador, pregador, que sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Coitado, olha aí, arrumando intriga aqui, ó. Eu estou brincando. Eles não me conhecem ainda, né? Não me estranhe, não. Mas quanto mais alto, quando cabe... Papai, para com essa conversa. O Anderson falou uma coisa interessante. Ele usou ele usou duas palavrinhas maravilhosas. Sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Gente, quando o Anderson falava, eu falei assim, meu Deus, isso é grave. Ele disse da falta de sensibilidade espiritual. Isso é muito grave, meus irmãos. Isso é muito grave. Aquilo que a Sônia, Sueli, ou Sônia, eu chamo de Sônia, falou da escuta. E eu louvei a Deus. Gente, eu jamais... Quando me disseram que esse encontro era os dois ministérios, eu jamais imaginei que ela iria fazer essa dinâmica tão maravilhosa da escuta profética. Isso teria que ser um hábito, um costume. Teríamos que voltar a esse costume. Voltar a ter sensibilidade espiritual, ouvir o que nosso Senhor fala. Sentir a unção de Deus que diz, é aqui o caminho. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, gente, quando eu fiz aquele retiro, no dia 21 de setembro de 1991, eu queria salvar o mundo. E a primeira coisa que eu fiz foi me reunir, porque aí eu comecei para a igreja não por causa da Eliana. A história é longa, não vou dar o testemunho completo da minha história com a Eliana, porque senão eu teria que ficar uns 20 minutos falando só disso. Eu saí dali determinado que eu ia ser de Deus, eu ia salvar o mundo. Reunimos eu, Eliana, a irmã dela, Solange, a Mara, o Francisquinho, Chiquinho e o Luiz. Fizemos uma reunião e queríamos começar um grupo de jovens. O padre da minha cidade permitiu o grupo. Né? Ele não sabia o mal que o esperava. Não é? Ele achou que era meia dúzia de jovens empolgados. Ele fez... O nome, ele era um padre italiano, está no céu, um santo, mas na época não era tão santo não, chamado Padre Hermenegildo de Castorano. O nome dele é quase um palavrão, é uma agressão, né? Padre Hermenegildo de Castorano. E ele falou, faz o que quiser, faz o que quiser. Tá bom.
Gente, nós não sabíamos nada. A gente não imaginava como era que se fazia um grupo de jovens. E aí fizemos um esquema, vamos cantar, vamos ler a Bíblia, do nosso jeito, da nossa cabeça. A coisa saiu da nossa cabeça e fizemos certinho, gente. Olha como o Espírito inspira. Fizemos certinho. Começaria com cânticos, colocaríamos 2 pessoas na porta para acolher, que era Eliana, que tinha um sorriso lindo, toda alegre e tal, e o Francisco, um menino maravilhoso, ele é sorridente, um cara que encanta até hoje todo mundo pela sua alegria. Eu não servia para esse negócio de acolhimento, não. Quando eu estou meio virado, eu falo muita bobagem. Aí ficou o Francisco e ela. Gente, nós começamos o grupo de jovens. Divulgamos. Primeira reunião. E outra coisa, sábado, 7h30 da noite, o padre riu e falou assim, mas não vai vir ninguém, 7h30 da noite, meu filho. Bom, é o horário que nós rezamos. Sensibilidade espiritual. Nós rezamos e Deus disse, é 7h30 da noite no sábado. Tá bom, e fomos lá. Primeira noite, uns 200 jovens. Eu vou resumir a confusão. Nosso grupo tinha 800 jovens. Era uma loucura. Era uma coisa assim perturbadora, porque minha cidade, o tamanho de um ovo, então tudo virou um grupo de jovens. E era aquela atração, o grupo era uma atração, e gente, e a gente fazia do nosso jeito. Só que o padre, gente, eu estou falando de 1991, onde tudo era muito difícil, onde renovação carismática lá no interior da Bahia, ninguém nem sabia o que era isso. Ninguém sabia o que era renovação carismática. O que chegava para nós era uma revista chamada Jesus Vive ao Senhor, que os velhos sabem, né? Jesus Vive ao Senhor, lá do Rio de Janeiro, de Dom Cipriano. Dom Cipriano, quem sabe, quem conheceu essa? Olha, você é velho, hein, Valdeci? Deus o livre, olha, velho. Você não, você está caminhando. Era a única coisa que chegava até nós. Era a única coisa. E umas fitas cassete de um velhinho chamado Padre João Zabib. Porque chegou na minha mão um LP. Bolachão. Ó, o nosso coordenador ali, gente. Vocês falando mal do rapaz. Está ali ouvindo a pregação. Meu Deus, gente. Olha, está ali. Falaram mal de você aqui, Anderson. Não ligue, não. Então, um bolachão, um LP chamado Rio de Água Viva. Aí, a gente só cantava Quem é essa que avança como a aurora, em nome do Pai, a nós descer divina luz, e Maria de Nazaré. Era só isso. Só que tudo isso era cantado com unção, era rezado com unção, era animado com unção. E aí, minha gente, eu vou resumir a história que tem muito assunto. Bom, resumindo, virou uma confusão. Imagina você, eu convenci os jovens que eles tinham que ir na missa. Então pensa você, uma igreja pequenininha, que já lotava de domingo, acrescentada de 800 jovens. Como é que eu silenciaria 800 jovens? Gente, a gente não sabia fazer genuflexão. A gente nem sabia direito, não entendia bem que ali tinha um sacrário. Então assim, a gente entrava na igreja, era aquela pavorosa. Era jovem de pendurar na janela e todo mundo queria ver o padre, queria participar. E não cabia na igreja. Então ficava aquela galera de pendurado, tudo espremido. E as velhinhas da paróquia, tudo rabugenta, com raiva, que é muito jovem. Aquela igreja tradicional. Era uma igreja totalmente tradicional. Eles não estavam habituados com barulho. Era aquela missa silenciosa, rezada, devagarzinho. E nós lá. Gente, virou uma confusão. E o padre começou a pressionar a gente. Tem que acabar com isso. Onde já se viu? Vocês não respeitam a igreja. Aí eu falei, padre, nos ensine. Ele até foi umas 2, 3 vezes no grupo. Ensinou o que era genuflexão. Bom, ele foi dando uma catequese. Mas chegou num ponto que só aumentava o grupo. E aí, o abençoado marcou uma reunião com o arcebispo. Gente, falar com o arcebispo em 1991 era uma coisa de outro mundo.
era igual falar com Deus. Tipo assim, o arcebispo era assim, era um ser intocável. Não é como hoje que você, e aí, Arce, né? O bispo que era de vocês é uma bênção, né? Então assim, ele chega daquele jeito dele, primeiro congresso da renovação, ele chegou lá, falei, o senhor quer tomar um café? Não quero, quero andar. Falei, fique à vontade. Eu dei as costas para ele, já sabia do jeitão dele. Isso antigamente era inconcebível. A gente quase se ajoelhava quando via o arcebispo. Muito bem. Marcou Arapuca, o padre armou Arapuca para mim. Estava na reunião, presta atenção nessa história. Presta atenção. Eu, o arcebispo, o padre e mais uma menina do grupo. Acho que é a Eliana que estava. Eliana só tremia e chorava. E eu com raiva. Eu queria matar o padre. A reunião começou, primeiro que ele disse, você não vai falar, meu filho. O arcebispo vai falar, eu vou falar alguma coisa e nós vamos, né? Gente, o padre fez um discurso de uns 40 minutos. O arcebispo falou longamente, e aquilo foi me subir no sangue, eu olhava para uma cadeira assim, eu falava, vou dar uma cadeirada. Insano. Eu vou dar uma cadeirada nesse padre, nesse bispo, e eu não vou sumir dessa igreja. E aquela raiva subindo no meu sangue. Mas aí, eu me lembrei do que eu ouvi do pregador do seminário. Ele dizia que era para a gente pedir o Espírito Santo constantemente. Eu comecei. E o padre, o bispo falando, e aquela raiva foi amenizando. Eu dizia, vem Espírito Santo no meu coração. E, gente, eu fiquei surdo. Eu não consigo lembrar de muita coisa que eles falavam. Eu sei que eles desceram a ripa. E eu fui ficando surdo. E no meu coração, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A gente foi me dando uma paz. De repente, o arcebispo falou assim, então estamos resolvidos. Eu falei, como? Aí o arcebispo falou assim, bom, vamos terminar com esse grupo. O padre está muito descontente. Vamos acabar com o grupo. Isso era uma sexta-feira, o grupo era sábado. E o padre com um sorriso largo. Isso mesmo, excelência. Isso mesmo. E eu quieto. Aí o arcebispo falou assim, bom, aí você faça a reunião amanhã. Amanhã você pode fazer. Mas aí você diga que não haverá mais o grupo e tal. Eu falei, tá bom. E ele levantou. Quando ele levantou, eu continuei sentado. E o padre levantou. E a Eliana levantou e eu sentado. Aí o arcebispo falou assim, tudo bem? Eu levantei. Levantei e falei, e eu orando em línguas. De repente, não sei de onde veio a frase, eu disse, vocês falaram o tempo inteiro. Nós estamos aqui há quase 2 horas. Eu poderia falar uma coisa somente? O arcebispo falou, não, tudo bem. Olhou para o padre fez, pode falar. Eu falei assim, arcebispo, pelo que eu entendi, então amanhã eu posso fazer a última reunião do grupo. Aí o padre, sim, última. Eu falei, tá bom. Então tá bom, arcebispo. Eu nem olhava para o padre, eu olhava só para o arcebispo. Tá bom. Então amanhã eu vou fazer a reunião do grupo. No final eu digo que nunca mais vai ter grupo de jovens aqui. E o arcebispo assim. Aí eu falei assim, não sei de onde veio aquilo. Eu lembro que eu cheguei bem pertinho dele, encostei assim, falei assim, tudo bem, excelência. Eu vou dizer para os jovens que nunca mais vai ter grupo. Mas quando Jesus me perguntar onde estão os 800 jovens que rezavam aqui todo sábado, eu vou dizer para Jesus, pergunte para o arcebispo. Ele ficou mudo, olhou para o padre olhava para ele. Ele fez assim, continue com o grupo de jovens. O grupo existe até hoje. Chama Grupo de Jovens Oásis. Ele existe há 25 anos. E esse grupo só existe porque um menino sem instrução nenhuma, sem sabedoria nenhuma, sem apostila nenhuma, sem Paulo apóstolo, sem nem saber qual era o seu ministério ainda, estava cheio do Espírito Santo. Só por isso que esse grupo resistiu. O que eu estou dizendo para você? O nome disso é unção. Unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. Se existir unção
naquele que fala, todo jugo é despedaçado. Da vida dele e da vida de outros. É impossível. É impossível que o jugo permaneça. Meus irmãos, e aí eu entro num assunto chamado graça de Estado. Quando eu coordenei a Arquidiocese de Curitiba, muito falei sobre isso. O Emílio sabe. Muito falei nas minhas formações com os ministérios sobre graça de Estado. A graça de Estado, preste atenção, é toda graça atual doada por Deus, como uma luz para a inteligência e uma força para a vontade, para ajudar o cristão a assumir, em termos sobrenaturais, as funções e as circunstâncias nas quais se encontra. Vou repetir. A graça de Estado é toda graça atual doada por Deus, como uma luz para a inteligência e uma força para a vontade, para ajudar o cristão a assumir, em termos sobrenaturais, as suas funções. Assumir em termos sobrenaturais as suas funções. O grande problema nosso, no nosso ministério, é que muitas vezes a gente não assume de forma sobrenatural a nossa função. A gente assume de forma natural e não de forma sobrenatural. E o que é assumir de forma sobrenatural? É você tomar posse da graça de Estado. Continuo. É necessário dispor-se para a graça de Estado. Quer dizer, é necessário se colocar à disposição da graça de Estado. Para merecê-la, através de uma contínua docilidade aos convites do Espírito. Olha que coisa linda. É necessário dispor-se, se colocar à disposição da graça de Estado. De que forma? Sendo dócil, completamente dócil aos convites do Espírito. Olha que coisa linda. Então, o que é a graça de Estado? É a graça própria que você recebe quando recebe uma missão. A graça daquele Estado. A pessoa se torna dócil aos convites do Espírito. Gente, naquela reunião com o arcebispo, eu tomei posse da graça de Estado. Eu era coordenador do meu grupo. A autoridade do grupo, até me arrepia falar isso, meu Deus do céu. A autoridade do meu grupo de jovens de oração estava em mim. E aí entra o mistério. Não estava no padre. Não estava no arcebispo. A autoridade do grupo, vocês estão me entendendo? Não estou falando da hierarquia. Na hierarquia, lógico, é o arcebispo. Mas a graça de Estado própria, de coordenação do grupo, era minha. E é por isso que, gente, eu não tinha 6 meses de caminhada quando isso aconteceu. Eu não tinha sabedoria nenhuma. Não tinha Google naquela época para eu digitar lá. Dar uma resposta convincente ao arcebispo. Não tinha. Hoje deve ter um troço desse lá, né? Porque tem tudo ali, né? Não tinha. Do que eu fui prevalecido? Eu assumi de forma sobrenatural a minha função de coordenador. Naquele momento, foi como se eu batesse na mesa e falasse: o grupo está comigo, Deus me ungiu para ser coordenador. Por isso eu vou te dizer, quando Jesus perguntar cadê os jovens, eu não respondo mais por eles. Pergunte para o arcebispo Jesus. E olha a docilidade do Espírito, o arcebispo, pleno do Espírito Santo, nunca falei com ele depois sobre isso. Me tornei amigo pessoal daquele padre. Eu tomava café na casa dele todo domingo de manhã com ele. E nunca voltamos a conversar sobre isso. Mas eu tenho certeza, o coração deles estremeceram diante da unção. O jugo foi despedaçado. O arcebispo tremeu e disse: continue com o grupo. E digo para vocês, daquele grupo já saíram mais de 8 padres
um monte de meninas que foram para conventos, pessoas que foram só para a Canção Nova. No ano que eu entrei, eu fui da Canção Nova, morei na Canção Nova por 14 anos. No ano que eu entrei para a Canção Nova, entraram 8 comigo, numa leva só, numa pancada só. Aquele grupo sai em vocações lindas e maravilhosas, porque alguém se apoiou na graça de Estado. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Ou não? A graça de Estado. Você precisa tomar posse, assumir de forma sobrenatural as suas funções naturais. E que coisa linda, esse último ponto que eu li, quando ele vai dizer, merecer essa graça de uma forma completa e contínua, de uma forma completa e contínua docilidade aos convites do Espírito. Meu irmão, minha irmã, se nós não formos dóceis aos convites do Espírito, a graça de Estado nunca vai atuar em nós. Você me falava do medo. Não quero te expor na berlinda, né? Ela falou baixinho para mim, e o que faz com o medo? Eu falei, o medo é bom. Ela disse, como assim? Eu falei, depois a gente conversa. Não foi? E acabei esquecendo. O medo é bom por um primeiro motivo. O medo é bom porque o medo me faz humilde e dependente da graça. Eu louvo a Deus porque até hoje eu me borro de medo de pregar. Alguns não acreditam. Outro dia eu falei isso, a menina falou para mim, capaz. Gente, eu morro de medo, eu morro de vergonha. Claro, quando eu chego aqui na frente eu me espalho, né? É diferente. Mas eu morro de medo. Eu venho para esses retiros, a minha vontade é de ficar escondido no quarto e na hora da pregação, chegar e pregar e ir embora, e sumir. Essa é a minha natureza humana. Essa é a minha natureza humana. Eu tenho uma tendência depressiva terrível. Eu tenho uma tendência a achar que tudo vai dar errado. Você já passou por isso? Tipo assim, você prepara uma pregação e você chega e fala, meu Deus, vai dar tudo errado, eu não vou. Gente, toda pregação, olha, fazem 25 anos que eu prego. E toda vez que eu vou pregar, me vem um sentimento, não vai dar certo. Esse retiro não vai andar, não vai prestar. Eu acho que está respondido. O medo é normal. O medo é bom porque tira a nossa vaidade. Porque no dia que você perder o medo, dona moça, ponha seus cabelos de molho. E digo para vocês, no dia que vocês perderem o friozinho na barriga, é sinal que vocês se tornaram superiores a Deus. E não existe graça de Estado atuando. Eu falei desse medo, eu não estou falando de covardia, de frouxura. É diferente. O medo é normal. Mas o medo não lhe dá o direito de você dizer, eu não vou porque eu estou com medo. Assuma a graça de Estado. A não ser que você não esteja convencido do chamado que Deus lhe fez. Aí é outro problema. Aí é outra história. Mas toma posse da graça de Estado. Toma posse da unção que Deus te deu. Eu estava pregando o ano passado, Cornélio Procópio. Sim, Diocese de Cornélio, né? Estava pregando lá um avivamento para os servos da Diocese de Cornélio. Uma bênção. Foi uma bênção, meu Deus do céu. E aí, pregação sobre o Espírito Santo. Eu contava para o Emílio ontem, eu não tinha contado aquele testemunho ainda, né? Lá da mulher, eu não tinha contado, acabei contando ontem. Pregando, olha gente, a docilidade ao Espírito, tomar posse da graça de Estado é muito importante. Estou lá pregando sobre o Espírito Santo, vai vir o Espírito Santo, aquela coisa, e o fogo do Espírito Santo, e vai descer o fogo, e vem o fogo, e não sei o que, coisa e tal, e vem o Espírito Santo. Momento de oração. Aí,
Deus colocou no meu coração para fazermos um grande momento de efusão. Nós vamos fazer daqui a pouco, topa? Sim. Que susto, rapaz. E aí, fazer um grande momento de efusão e tal. E começamos a rezar. Cantaram, o Ministério de Música cantou a música do Espírito Santo, começamos a rezar, e vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E de repente eu vi uma pessoa repousar. Mas a gente me deu... Não foi isso. Volta. Antes disso, eu estava assim, rezando, e me veio uma imagem de uma poça de sangue. Falei, meu Deus, esse povo da renovação é tudo meio doido, né? E tem um povo aí que empurra os outros, né, para repousar na marra, né? Aqui, não, mas pare, mulher, não, aqui não tem isso, eu estou falando em Curitiba, esse povo do Emílio aí, né? Aqui não, mas tem um povo naquelas bandas que bota a mão na cabeça, né, e vai, ou você fica com a perna bamba, e vai, aí ou você repousa na marra, é um perigo, né? Aí eu comecei a ver, Deus me deu essa imagem. E eu falei assim, será que Deus não quer que tenha repouso nesse lugar? Mas Deus falou no meu coração que queria que o povo dele descansasse sim. Eu falei, Jesus, e agora? Mas aí me veio no coração, aí entra a autoridade, a unção de quem está à frente, a posse da graça de Estado. Eu estava à frente daquele momento. E eu falei, meus irmãos, se nosso Senhor quer dar um repouso no Espírito, ninguém toque ninguém, porque repouso não depende de toque. Eu falei, não vamos parar, ninguém toque ninguém, ninguém empurre ninguém, mas beleza, e continuamos a oração. Gente, a oração foi subindo e foi uma bênção, e reza. De repente, no meio da oração, eu vi um monte de gente sair correndo pelo portão afora, era um lugar grande assim, ó, e um monte de gente correndo, indo embora. Eu falei, ué, mas continuei rezando, eu falei, mas é louco, continuei rezando. Passou, a oração estava acabando. Aí eu comecei a pedir uns testemunhos, né? Quando eu comecei a pedir testemunho, me chega uma mulher, uma serva, toda meio agitadona assim, né? E tem uns servos meio agitados, né? Uma mulher agitada assim, com um pano cheio de sangue. Gente, era um sangue horrível, um sangue preto. Você chegou a ver? Foi? Ah, é. Gente, uma coisa medonha, um monte de sangue. Estava sopado, não estava? Quando cheio de sangue assim, eu falei, pode preparar música bonita, seu menino. Chefe, presidente. Presidente é o outro, esse aqui é o chefe. E aquele monte de sangue, eu falei, o que é isso? A mulher falou assim, que uma mulher caiu aí, bateu a cabeça numa pedra. Eu falei, ai, meu Deus, bem que Jesus me mostrou uma pessoa caindo. Eu falei, cadê a mulher? Levaram para o hospital. Eu falei, bom, dos mais o menor, foi para o hospital, né? De repente, gente, aquele povaréu que tinha saído voltou. No meio do testemunho, aquele monte de gente voltando, correndo, assim. Aí chegaram, essa irmã aqui quer dar um testemunho. O que aconteceu? Durante aquela oração do Espírito Santo, a mulher repousou, mas bateu a cabeça na pedra. E fez aquela poça de sangue que eles limparam e trouxeram o pano. E correram para o hospital com a mulher. Chegou no hospital... A enfermeira tocou eles de lá. A enfermeira disse que ela tinha mais o que fazer, que aquela senhora não tinha nada, não tinha nem arranhão. Onde que bateu? E eles mostrando, foi aqui. A mulher disse, eu estou boa. Não está não, foi aqui. Gente, não tinha um arranhão na cabeça da mulher. Aí a mulher deu testemunho. Que beleza esse testemunho, né, gente, que eu contei? Vocês gostaram? A parte boa está para chegar. Sabe qual é a parte boa? É que no final do evento, a mulher conta o quê? A mulher teve derrame há uns anos atrás, agora não lembro, 5, 10 anos, 15 anos, sei lá. E ela contou o quê? Que ela perdeu a memória recente. Ela vinha para um retiro como esse, e ela saía toda triste, porque ela não lembrava de nada. O pessoal perguntava, e aí, como é que foi o retiro? Não lembro de nada que aconteceu, ela não lembrava de nada, que ela ia por teimosia de fé, teimosa, ela ia para os retiros, não lembrava de nada que acontecia na vida dela. E aí era domingo à tarde, ela disse, eu louvo a Deus, porque eu lembro de tudo que aconteceu desde que pisei nesse lugar.
Deus curou aquela mulher naquele repouso, arrebentando a cabeça dela no chão, tirou, tapou o buraco, não permitiu que ninguém mais enxergasse, nem um arranhão tinha na mulher, nem um arranhão. É um negócio de duvidar, gente. Eu vou falar para vocês, eu não tenho fé para tanta coisa não, eu acredito porque eu vi. Eu vi o sangue, eu vi a mulher. Gente, é preciso tomar posse da graça de Estado. Problema da nossa pregação, e me desculpe, eu falei de manhã, não vou repetir, eu falei da eficácia e da eficiência. O problema é que às vezes a gente vai pregar repleto de eficiência e vazio de eficácia. Tomar posse da autoridade que Deus lhe dá naquela hora que você está com a palavra, isso é a graça própria de Estado, a graça de Estado. Quando eu falava com o Anderson sobre a programação, eu disse, você tem que fazer uma pregação lá, sim. Você é o coordenador dos pregadores desta diocese. A graça de Estado de coordenação da diocese dos pregadores está nele. É preciso ouvir a voz dele, a graça de Estado. E assim todos nós, irmãos. Gente, é preciso esse clamor ao Espírito. É preciso esse clamor ao Espírito diariamente. A graça de Estado, ela transforma. Quem aqui conhece o Padre Jonas? Pelo menos por imagem de TV. Pelo menos. Ok, pode abaixar a mão. Gente, vamos ser bem práticos. Os homens também não sejam machistas. O sorriso do Padre Jonas não é lindo? Eu não sei o que é melhor, se a pregação dele ou o sorriso dele. Porque é uma coisa... Deus me deu a graça de conviver com aquele homem durante muitos anos. Naquele tempo a Canção Nova era pequenininha, era ele que dava a formação. E, meu Deus, um sorriso do Padre Jonas é uma coisa impressionante. Um abraço do Padre Jonas é uma coisa assim que... Porque o Padre Jonas, ele tem uma graça única. Quando ele está com você, ele está com você. E acabou. Ele é só seu. E ele diz, meu filho, eu só tenho 2 minutinhos, tudo bem? Gente, mas são 2 minutos únicos, ele é seu. Só que esse tal de Padre Jonas, ele conta que ele era muito mal-humorado. Eu peguei o fim do mau humor dele, graças a Deus. A Luzia conta que o padre era insuportável. Dá para acreditar? É esquisito ver isso, né? Ele era mal-humorado. E o Padre Jonas, ele chegou num ponto, ele contava, dando testemunho para a gente, que ele tinha um professor chamado Padre Guedes. E esse Padre Guedes, dizia o Padre Jonas, ele era salesiano, né? E o Padre Guedes é um padre salesiano. Diz que esse Padre Guedes tinha um sorriso lindo. E o Padre Jonas era louco por esse Padre Guedes. E aí, ele fez o seu retiro, foi batizado no Espírito. E mesmo vivendo a experiência com o Espírito Santo, ele era um sujeito mal-humorado. Gente, o Padre Jonas conta que ele não conseguia sorrir. E aí, o que ele fez? Ele começou a lembrar muito do Padre Guedes. E ele começou todo dia de manhã, ele ia para o espelho, e a primeira oração que ele fazia era sorrir para ele. Ele treinava. E ele, enquanto sorria, ficava lá. Ele dizia com a sua mente, Senhor, por favor, me dê o sorriso do Padre Guedes. E ele dizia, Espírito Santo, eu quero o sorriso do Padre Guedes. Porque o sorriso do Padre Guedes cura. E ele começou todo dia. Ele disse que tinha manhã que ele ficava quase 1 hora rindo no espelho. Senhor, me dá o sorriso do Padre Guedes. E ria. Aí um dia, no dia que ele contou isso, ele estava dando formação em nossa capela, ele disse assim, bom, agora vamos nos dirigir ao refeitório que tem uma visita, tem uma pessoa que veio nos visitar. Então, todo mundo saiu, nós éramos em 17, saímos da capela, era pertinho, fomos para o refeitório. Gente, quando nós entramos naquele refeitório, vamos dizer que fosse aqui, bem assim, ó, estava o tal do Padre Guedes, sorrindo. Gente, era idêntico ao Padre Jonas. É impossível você ver o Padre Guedes e não dizer que os dois são irmãos.
de sangue. Essa é a impressão que dá. E aí ficou aquilo, claro, não é que o Padre Guedes parece o Padre Jonas. Deus deu ao Padre Jonas o sorriso do Padre Guedes. Foi de emocionar ver o Padre Guedes. Gente, teve gente que chorou, porque ele tinha acabado de contar, e a gente viu ali o que Deus fez na vida dele. E foi aquela choradeira bonita, e o Padre Guedes não entendeu nada. O que está acontecendo? Aí o Padre Jonas contou, não é que eu dei o testemunho para eles, que eu queria o seu sorriso e tal. O padre ficou todo acanhado, tadinho, né? O Padre Guedes ficou todo meio que constrangido. Mas por que eu estou contando isso? O Espírito Santo, ele pode transformar tudo. Todo jugo é despedaçado por causa da unção. Tudo. Se você não consegue sorrir, você será capaz de sorrir. Eu disse para vocês, eu sou uma pessoa com tendência depressiva, deprimida. E Deus me deu a graça de estar à frente de tantas coisas. Olha, gente, não é orgulho e não é vaidade, Deus sabe, não me interprete mal, em nome de Jesus. Eu morei 14 anos dentro da Canção Nova. Eu montei todas as rádios da Canção Nova, menos a de Cachoeira Paulista e a de Brasília, que não fui eu. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu morava na roça. Aliás, não, deixa eu contar antes. Minha mãe conta que quando ela estava grávida de mim, a gente morava numa fazenda, os donos da fazenda moravam na capital, e eles iam quinzenalmente lá. Minha mãe estava grávida e me teve no período que eles não estavam lá. Passados uns 15 dias, o dono da fazenda, um senhor muito católico, doutor Antônio, ele chegou lá todo eufórico, conta a minha mãe. Ai, Alice, o menino nasceu, que bom. Diz que me pegou no colo, falou, nossa, que maravilha, Alice, nossa, e tal, e todo empolgado. Ela disse, olha só, eu sou o último, eu sou o caçula. E ela não entendia tanta empolgação dele, porque já tinha os outros. E disse que ele me pegava assim, ai, Alice, como que é o nome mesmo, Alice? Ela falou, é Edson, doutor. Ele falou, não faça isso, Alice. Mas doutor, eu já batizei, já está registrado. Mas como? Batizei não, já está registrado. Meu Deus, Alice, o nome desse menino tinha que ser Antônio. Ela, mas por que Antônio, doutor? Esse menino vai ser um pregador, Alice. Aí me emocionou quando ela conta. E minha mãe contou isso faz 9 anos que ela lembrou disso. Diz que ele falou, esse menino vai ser pregador, Alice. Passado um tempo, minha mãe disse que eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos, lá na roça, com meu pai, levava o rádio de pilha e escutando aquela época, Rádio Globo, Rádio Mundial, rádio, né, as rádios de São Paulo, Rio de Janeiro. Disse que a única coisa que me acalmava era o rádio. Disse que eu ficava quietinho ouvindo. Disse que um dia, o locutor mandando abraço, um abraço para quem mora em Pernambuco, não sei aonde, Rio Grande do Sul, coisa e tal, Paraná e tal. E disse que minha mãe disse que virou para mim e falou assim, bonito, né, meu filho, todos esses nomes. Minha mãe disse que eu olhei para ela, bem no olho dela, e falei assim, eu vou conhecer todos esses lugares. Minha mãe disse que ficou com a dó de mim. Ela falou assim, meu filho, como? E eu com 6 anos eu disse, Deus vai me ajudar. E eu louvo a Deus, porque eu conheci todo esse país. E outros países. Deus me deu essa graça. E está me dando. Eu não estou falando isso aqui para me exaltar, porque isso aqui não significa minha salvação. Eu tenho que tomar juízo, tomar vergonha na cara e me converter, senão eu não vou para o céu. Isso tudo não vai me levar para o céu. Mas aonde que eu quero chegar? Meu irmão, minha irmã, a nossa história, a sua história, ela precisa ser marcada pela unção de Deus. Cara, eu nasci em São Gonçalo dos Campos. Não está no mapa. Qual a probabilidade de um menino radialista, de um menino de São Gonçalo se tornar radialista e viajar esse país inteiro pregando a palavra? Qual a probabilidade de eu me tornar pedagogo, psicopedagogo? Eu tinha que ser roceiro, gente. Por isso que eu sou apaixonado pelo profeta Amós. Eu vou dar formação em Curitiba, dia 26, sobre o Amós. Quando Amós diz para Amazias, eu não era profeta, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou vaqueiro, agricultor, Deus me chamou de trás do gado e disse, vai e profetiza. Eu me sinto Amós.
tomei posse da unção. Eu tomei posse da graça. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito que todo jugo pode ser despedaçado por causa da unção. Eu acredito que todo medo pode ser despedaçado por causa da unção. Acredito. Eu acredito. Eu acredito que todo depressivo pode ser curado por causa da unção. Eu acredito que não há portas fechadas para o Evangelho. Não existem portas fechadas para o Evangelho. Eu dei o testemunho do meu trabalho de manhã, daquela sala que era chamada Sala Maldita, que foi abençoada segunda-feira, e agora estão chamando a Sala Bendita. Eu não sei até que ponto é gozação, mas aprendi com aquele velhinho de cabelos brancos que Deus escuta até as nossas brincadeiras. Um dia eu estava brincando, eu estava falando para ele, porque eu vou... foi na época que começou essa onda de discussão para a Terra Santa, né? Aí tá eu lá, aí um dia eu falei assim, um dia eu vou para a Terra Santa, eu vou para Jerusalém, eu vou pregar em Jerusalém. E eu estava debochando. O padre olhou para mim, bem com aquele zoião dele, ele olhou para mim e falou assim, Deus escuta até as nossas brincadeiras, meu filho. 3 anos depois eu estava em Jerusalém, rezando no cenáculo, pedindo o batismo no Espírito, com um grupo de umas 20 e poucas pessoas, sem R$1 no bolso, sem dinheiro nenhum, e voltei com $238. Todo jugo é despedaçado por causa da unção. A palavra que você prega só vai ter autoridade se você tomar posse da unção. Não interessa a tua história. Eu não sou filho de pregador. Meu pai foi um homem que perdeu tudo no jogo. Papai saía de casa sexta-feira, voltava domingo, segunda. Um homem de farra, de muita mulher, de muita jogatina, perdeu tudo no jogo. Eu tive todos os maus exemplos possíveis para não estar aqui falando para você nesse dia de hoje. Mas todo o jugo foi despedaçado por causa da unção. A unção que estava no patrão da minha mãe quando disse, esse menino tinha que se chamar Antônio, porque esse menino vai ser pregador. Houve uma profecia com 15 dias de nascimento. 15 dias não, porque ele já estava com isso no coração antes de eu nascer. E aí cumpre-se a palavra de Jeremias. Antes que tivesse nascido, eu te conhecia e te escolhi profeta das nações. Há um desígnio de Deus para cada um de nós. Deus não te traria para o ministério de pregação para você ficar ouvindo pregação somente. É claro que tem que ouvir. Eu falei para o Anderson que eu gosto de ouvir. Eu falei, eu quero te ouvir. Eu não lhe testei, meu irmão, viu? Eu quero falar publicamente, tá? Em nome de Jesus. Quando eu falei que eu queria que você pregasse, é porque eu acredito na unção que Deus te deu como coordenador. Não é porque eu queria te sondar, não, ver se sua pregação era boa, não. Mas a sua pregação é maravilhosa, tá? Não posso deixar de falar, né? Mas não foi, estou falando publicamente. E acredito que qualquer um de nós, tomando posse da unção, da graça de estado, do batismo no Espírito, que vamos pedir agora, daqui a alguns minutos, Deus vai fazer um estrago. Deus pode fazer um estrago nesse mundo, no bom sentido, através de nós. Eu sou uma pessoa que defende o Ministério de Fé e Política, eu defendo os homens de Deus na política, eu sou uma pessoa que defendo até a alma, e me angustia quando eu vejo o pregador da palavra de Deus falar, não vamos envolver política, quando chega alguém do Ministério de Fé e Política para falar, não vamos envolver, meu Deus do céu, em que mundo que nós vivemos? Em que mundo que nós vivemos? Deus precisa de homens de Deus na podridão. Esse daqui uma vez me mandou uma frase, como é que é o negócio da garça? O negócio da garça que você mandou para mim, nem sei se você lembra disso. Tem que ser igual a garça que pisa na lama. Sempre com a roupa limpa. Eu vivo num trabalho hoje, onde todos os meus... Ontem eu vindo no carro com eles, que eu me encontrei com eles em Guarapuava. Eu estava em Pitanga, num evento do meu trabalho. Gente, os caras falam tanta besteira, meu Deus do céu. De noite fomos para o hotel, e aí 2 deles falaram assim,
Ô, cara, aqui é legal. Poxa, aqui tem umas zonas legais. E aí, vamos? Eu olhei para esse... Porque eu também não, eu não mando recado, não. Eu mando para aquele lugar também, tá? Eu mando. E eles me conhecem. Eu falei assim, como é que é? Eu falei assim, mas não são vocês que estão cansados? Não são vocês que têm família? Eu falei para um deles, mas não é você que tem uma namorada linda, fulano? Eu falei assim, não é você que tem uma esposa em casa que está ali esperando? Falei para o rapaz que estava comigo. Eu falei, tomara que um dia ela faça uma viagem e vá para a zona também, para uma zona da vida. Ele falou, pô, mas você pega muito pesado. Eu falei, para com essa conversa, rapaz. Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer, vamos comer uma pizza. E fomos comer pizza. E fui com eles, porque é minha obrigação ir com eles. Mostrar para eles que existem outros programas. Existem outros programas que podem ser feitos. Eu não sei porque eu estou falando isso, né? Deve ter endereço certo, né? Batismo no Espírito, querido. Batismo no Espírito, querida. Olha, gente, vou dizer para vocês uma coisa, sem peso de consciência. Eu desconheço um dia, até hoje, nesses 25 anos, não lembro de um dia que eu deixei de pedir o batismo no Espírito. Não lembro. Não me recordo. Batismo no Espírito Santo a gente pede diariamente, todo dia, e muitas vezes ao dia. E muitas vezes ao dia. Fique de pé, porque eu vou falar uma coisa para a gente rezar. Eu gosto de falar com todo mundo em pé. Há 30, 40 anos atrás, um homem chamado Padre Jonas Habib rodava esse Brasil inteiro dizendo, preste atenção, esse homem viajou o Brasil inteirinho dizendo que era preciso pedir o Espírito Santo todo dia. Quem já ouviu isso? O Padre Jonas fala isso. Pois é, ele fala isso há uns 40 anos. Quando ele começou a fazer essa pregação, a igreja inteira desceu o porrete no Padre Jonas. Esse padre é louco, esse padre é um fanático, esse padre é um desequilibrado. No ano de 1994, quantos anos atrás? 22. Há 22 anos atrás, João Paulo II, Papa, mandou publicar o novo Catecismo da Igreja. E lá no Catecismo da Igreja, na quarta parte, que trata de vida de oração, tem aquela oração, vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, vocês conhecem? No final dessa oração, está escrito assim, é preciso implorar o Espírito Santo todos os dias. Padre Jonas mandou pedir, João Paulo II mandou implorar. Qual a diferença de pedir e implorar? Não é a mesma coisa, não. Pedir é o seguinte, ô Sidney. Ô, cara, gostei dessa blusa, me dá essa blusa para mim? Pode ser? Seja sincero, homem, fale que não, você não quer dar, não. Ou dá, né? Isso é pedir. O que é implorar? Sidney, pelo amor de Deus, me dá! Eu quero! Isso é implorar. Desculpe, viu? É só para ilustrar. Padre Jonas mandou pedir. João Paulo II mandou implorar. No jubileu da renovação carismática em Roma, um ano atrás? Em Roma, ginásio, estádio lotado com 50 mil carismáticos. O texto do discurso dele está no Google. Digita lá, discurso de Papa Francisco para os carismáticos. Papa Francisco pega o microfone e começa o discurso da seguinte forma: recordo-me com alegria quando era arcebispo em Buenos Aires e celebrava a missa, era diretor espiritual da renovação carismática, e uma vez por mês rezávamos juntos a missa. E após a consagração, todos juntos orávamos em línguas. Chupa essa manga. Padre Jonas mandou pedir. João Paulo II mandou implorar. E Francisco reza com a gente.
Isso é graça, irmão. Isso é graça. Isso é graça. Agora me desculpe, por que tem pregador aí pregando, em vez de falar do amor do Pai, fala do amor de Jesus? Em vez de pedir um Pentecostes, um batismo no Espírito, fica com aquela oração xoxa. Sabe o que é oração xoxa? É ficar com a mãozinha bem distante do irmão, assim, em vez de encostar, acho que o capeta vai entrar, né? Fica assim, a pessoa nem está escutando o que ele está rezando. Acaba uma pregação, meu Deus do céu. Sabe, usa um monte de conteúdo, glória a Deus. Mas muitas vezes falta unção, a posse da graça de estado, o tomar posse da graça de estado. Eu disse, Ieda, eu disse para, eu não sei se foi para você não, se foi para alguém, agora me confundi. Foi para você. Eu disse que um dos sinais da nossa missão, como que é seu nome? Eu disse para Elaine, um dos sinais do nosso ministério é quando Deus confirma pelos irmãos. Eu me lembro que eu queria pregar, o meu coordenador disse, Deus vai confirmar pelos irmãos. E me lembro que, aí veio um e falou assim, Edson, atende aquela pessoa ali, dá uma palavrinha para ela. Outro dia vinha outro, Edson, vem comigo, dá uma palavrinha aqui sobre esse assunto. Quando eu vi, eu estava pregando. Quando eu vi, eu estava pregando. É tomar posse da unção. Todo jugo será despedaçado por causa da unção. Ergue os seus braços e vai dizendo, Senhor, eu creio. Eu creio na unção, Senhor. Eu creio que todo jugo em mim, e onde eu for enviado, será despedaçado por causa da unção, por causa da graça de estado. Eu sou chamado, meu Deus, a pregar a tua palavra, a ser profeta. Meu Deus, me unge com teu Espírito. Me perdoa, Senhor, por abrir mão de implorar todos os dias o teu Espírito. Senhor, muita coisa não muda. Muita coisa não muda. Muita coisa não muda. Por falta de unção. Por falta de unção. Me perdoe, meu Deus. Me perdoe, Deus. Porque muita coisa em mim não muda. Porque muita coisa em mim não muda. Muita coisa da minha pregação não muda. Muita coisa na minha pregação não muda. Por falta de unção. Por falta de unção. Irmãos, nós vamos rezar pedindo um grande batismo no Espírito. Então, meus irmãos, eu escuto pregadores, Emílio, falarem por aí a falta de tempo, correria, família. Olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu tenho uma vida extremamente corrida. Eu trabalho todos os dias, eu dou aula segunda, terça e quarta na faculdade, à noite. Eu tenho um bebê de 6 meses. A minha família não reclama a minha ausência. Porque quando eu estou com minha família, eu estou com a minha família. Eu sou inteiro deles. E não adianta ligar no meu celular que eu não vou atender e não tenho remorso. Filho, pode ligar para mim, eu não vou atender. Se eu estiver com minha família, eu não vou atender. Eu já fiz isso. E não atenda mesmo, tem que estar com a família. Não pode ser desculpa. Às vezes a nossa família se dispersa por isso. Ai, Edson, tem que atender os irmãos. Ah, para! Viu? E a família? E a grande pregação em casa? Gente, a minha mulher entra em desespero do que eu faço com meu filho.
Ele tem 6 meses. E o moleque é doido, igual a mim. Eu chego em casa, eu boto um monte de cobertor em cima da cama, eu fico jogando ele. Eu falo, lute, homem! Lute, homem! Jogo ele, pego ele, pá! E ele ria. Aquela boquinha banguela, linda. Ele... Um dia desse ele ficou sufocado. Minha mulher falou, você vai matar esse menino! Sabe essa alegria? Você chegar de uma missão e antes de chegar de uma missão, você ligar para sua mulher e falar assim, olha, estou louco de vontade de te ver. Não é bem isso que eu falo, mas... Tem gente descalça aqui, né? Né? Isso é pecado? Não, eu sou casado, cara. Eu sou casado, isso não é pecado. Um dia desse eu atendi uma esposa de um pregador. O Emílio sabe quem é a pessoa, a gente jamais vai citar nome. A mulher angustiada, ele não para em casa, e quando ele está em casa, ele tem que preparar as pregações. E vou te falar a verdade, pai prega ruim, viu? Ou o sujeito que Deus não unge, a unção está longe. Quantas vezes que eu não preparei pregação, e não por relaxo, não preparei para estar com minha família. Gente, e parece que é nesse dia que Deus arrebenta, rapaz. Me lembro um dia desse que eu fui pregar, meu Deus, eu em casa, eu brincando, e a minha filha de 16 anos me encheu o saco. Pai, porque você, pai, faz dias que você não sai comigo. Toca eu com ela pro shopping, falei, Jesus, e agora eu tinha que pregar. E era um tema meio difícil, assim, complicado, não é uma coisa comum. Gente, fui rezando quietinho, me entreguei para minha filha, me entreguei para ela. Nossa, passeamos, nos divertimos. Gente, Deus arrebentou naquele grupo à noite, foi uma bênção. Porque Deus nos honra. Deus nos honra. Deus nos honra. Deus vai te honrar pela tua sinceridade. E aí entra a graça de Estado. Eu tomo posse da graça de Estado. Senhor, tu sabes. Eu estou me doando para minha família. Estou me doando para minha esposa, para meus filhos. Estou lutando com aquele homem. E eu grito, ele entende, gente, é impressionante. Eu falo, lute, homem! Ele passa a mãozinha na minha cara assim. Lute com coragem. Pá, e joga ele para cá, pá, ele para cá, e pá, para cá. Um dia desse eu acordei com ele enfiando o dedo no meu nariz, que a minha mulher botou ele na cama, ele estava meio gripadinho, um negócio assim. E ele, acho que ele queria lutar comigo, fazendo assim, ó. Aí eu falei, cara, não dá para lutar às 5 horas da manhã não, vai dormir. Às vezes Deus te chama a uma grande pregação dentro de casa. Atendi um homem, que ele dizia, Edson, eu sou fiel. Não é que eu não concorde que a minha mulher pregue a palavra. Eu gosto que ela pregue. E eu sei que ela é uma boa pregadora. E olha o que esse homem contou. Ele falou, cara, mas é muito difícil. Poxa, ela vai dormir com aquelas camisetas de Nossa Senhora. Jesus misericordioso. Sério, gente. A gente ri porque não é com a gente. Olha o que ele me contou. Não é a Valdete, não. O Emílio já se defendeu ali, não sei porquê também, né? Brincadeira. Gente, olha o que ele me contou. Ele disse, Edson, um dia desse, ela deitou com aquela camiseta de Nossa Senhora. Você sabe umas camisetas lindas de Nossa Senhora que saiu antigamente? Tem 2 olhinhos. Gente, eu tenho medo, parece que ela olha pra gente. E ele disse assim, Edson, quando eu fui tocar na minha mulher, aquele joinho de Nossa Senhora, eu virei para o lado. E parece que... Ele falou assim, eu me senti o homem mais porco do mundo, tocando Nossa Senhora. Gente, isso é muito grave para nós que pregamos. Primeiro testemunho de vida na nossa casa, no nosso casamento. Fazer sexo com seu marido, com a sua mulher. Não há pecado. E não há pecado você pôr uma roupinha para o seu marido, e vice-versa. Tomar banho, escovar o dente, cortar a unha. Também, tudo. Você está acabando com Bom, tem mulher que gosta de barba, né?
diferente. Mas, gente, tudo isso faz parte da vida do pregador. Tomar posse da unção, a graça de estado, é viver plenamente tudo isso. Por isso eu os convoco agora a um grande batismo no Espírito. Só que eu quero convidá-los, vamos orar em português, meus irmãos? Vamos começar, porque senão a gente começa já orando em línguas, né? Não, vamos entregar. Primeiro faça uma entrega da sua vida. Esquece do teu ministério agora. Sua vida, começa a rezar. Senhor, eu entrego. Senhor, eu me derramo. Senhor, eis-me aqui. Eu como homem, Senhor. Senhor, olha por mim. Filho, Senhor, eu entrego. Senhor, cuida de mim. Venha o vosso reino, ó Pai. Eu clamo